Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Dayson Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 3. Objeto de conhecimento, evolução dos seres vivos, respeito à diversidade, bioquímica, aminoácidos, proteínas, enzimas, estrutura do DNA e RNA. E no detalhamento, nós vamos ver aí, estudar sobre a evolução. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Olá, estamos aqui, ó, vejam o que eu tenho na imagem para vocês. O que vocês acham que tem essa representação aqui na nossa tela, né, para nós tratarmos de evolução? E eu trago para vocês um fóssil. Um fóssil, ele foi fruto de processos biológicos. A evolução, ela vem aí no nosso dia a dia, ao longo dos anos, né, como processos biológicos que ocorrem nos seres vivos, desde aqueles muito simples e que, ao longo do tempo, eles foram evoluindo. E assim nós tivemos a diversidade de espécies que nós temos hoje, né? Então, sofreram, nesse processo todo, tiveram ali atividade da seleção natural, da adaptação, né, dessas espécies ao ambiente. Então, ao longo do tempo, todas essas espécies, elas foram evoluindo. E assim nós temos toda a diversidade biológica, né, que nós aí temos conhecimento no nosso dia a dia. Então, vamos ver aí o que é a evolução, como que isso aconteceu no meio ambiente e que levou à evolução dos seres vivos. Vejam aí que o meio ambiente, ele desempenha um papel fundamental, né, na evolução de todas as espécies, daqueles seres que são considerados, né, com características da célula, de organização celular, para serem então chamados de seres vivos. Ao longo do tempo, né, ao longo de 3,5 bilhões de anos, vejam aí que não é pouco tempo, né? Nós temos aí uma história da Terra muito maior, né, que isso, ó, mas que há 3,5 bilhões de anos as condições ambientais da Terra mudaram drasticamente, influenciando a seleção natural. Então, quando já falamos ali de seleção natural, nós já estamos nos referindo, né, que ao longo de todo esse tempo, olha, desde o início, quando a Terra primitiva não tinha as condições ideais lá há 4,5 bilhões de anos, mas que depois, ao longo do tempo, né, até chegarmos, né, nas características que hoje nós encontramos, né, no planeta Terra, eles tinham ali as condições ideais para o surgimento e evolução dos seres vivos, né, de todas aquelas espécies, e que ao longo do tempo, essas espécies, esses indivíduos que participavam, que compunham aquelas espécies, eles foram sofrendo seleção natural e tiveram ali sua adaptação, eles foram se moldando à diversidade da vida, né, na Terra. E aí nós estamos falando de uma escala de tempo, de uma linha do tempo em que, nesta linha do tempo, nós temos aí os principais fatos que levaram, né, a essa grande diversidade biológica. Então, quando nós temos aqui uma linha do tempo, vou fazer aqui ela está sendo tratada
para vocês interpretarem aí, ela está sendo tratada em bilhões de anos. Então, quando eu tenho aqui, ó, que lá a origem da Terra, 4,5 bilhões de anos atrás, né? E assim, naquele momento, aquela Terra ainda não tinha as condições, né? Ainda não permitia, né, o surgimento da vida, né? E que, a partir dali, essa crosta terrestre, as características da Terra, né, eles sofreram o resfriamento. A partir da origem da Terra, eles passaram por processos de resfriamento, até que então permitissem ali a origem da vida na Terra. E esses primeiros fósseis vieram já ali a partir dos 3,5 bilhões de anos. E quando nós temos essa referência para o estudo da evolução dos seres vivos, nós temos a palavra fósseis, que eram aqueles indivíduos daquelas espécies que ao longo do tempo tiveram as suas características, né, fossilizadas, né, e assim eles, por meio de datação de carbono, eles conseguem mensurar o tempo que aquele indivíduo, que aquela espécie vivia na superfície da Terra, tá? E assim, por que são chamados fósseis? Porque eles morreram e mantiveram aquelas características, né, das suas partes duras, por exemplo, para que então pudessem hoje ser estudadas, serem encontradas por paleontólogos, né? E assim eles puderem compreender como era a vida, como foi a vida na Terra naquele período. Tá? Em 2,5 bilhões de anos atrás, 2,6, 2,4, porque vocês estão percebendo aqui que ele vai diminuindo, ó, tá? Porque está mais próximo dos dias, né, do ano zero, por exemplo. E aí o aumento da concentração de oxigênio ocorreu aqui nesse período, tá? E assim esse aumento da concentração de oxigênio permitiu com que essas espécies evoluíssem e ocupassem, né, a superfície da Terra, fossem então se adaptando melhor a esse meio. Tivemos aí a origem dos eucariontes, os fósseis eucariontes também, que é a organização celular, né? Se nós formos comentar de organização celular, são aqueles referentes ao núcleo individualizado, tá? Origem dos pluricelulares em 1,5 bilhão de anos atrás, e assim sucessivamente, até que se chegou ao ano zero, só para vocês compreenderem essa linha do tempo, né? Ano zero, e depois nós estamos atualmente no ano 2024. Então, nós temos aí um período de tempo que é muito, muito para trás, né? E assim permitiu todos esses fósseis, né, de 3,5 bilhões de anos atrás, né, 2,5 bilhões de anos atrás, eles permitiram estudar a vida, a presença, a existência e a evolução, né, ao longo do tempo, com as características que eles mantinham ali fossilizados. Então, nós vamos ver aí que a Terra começou a ser habitada, né, por seres primitivos, como bactérias, algas e micro-organismos que surgiram na água. A evolução da fotossíntese com oxigênio, né, ele veio ali por meio de 3,5 bilhões de anos atrás. E essa oxigenação da atmosfera permitiu com que esses seres que sobreviviam com a presença de oxigênio pudessem ocupar, então, né, a superfície da Terra por volta de 2,4 milhões de anos atrás. E assim, nós temos essa área da biologia que estuda esses processos biológicos, né, que vem estudando a adaptação ao meio. Quando eu falo ao meio, é as características da superfície da Terra, e que ainda hoje nós temos espécies se adaptando ao meio ambiente, porque essa Terra ainda vem
continua com suas alterações, ainda tem mudanças, né, dessa superfície da Terra, e as espécies que estão nela, que vivem no planeta Terra, ainda sofrem desses processos de adaptação e também de evolução. Mas vamos nos aprofundar agora sobre o que é a evolução. Vejam aí, a evolução é o processo de adaptação das características dos seres vivos às alterações do meio ambiente ao longo das gerações, daqueles descendentes das espécies, e também ao longo do tempo, ou seja, o tempo ele é necessário, né, para que esse processo de evolução ocorra. São milhões de espécies de seres vivos vivendo nos mais variados ambientes que compõem a biosfera. Quando eu falo variados ambientes, nós temos a água, formada da hidrosfera, o período de solos, né, a litosfera, onde está o ar, com todas as camadas da atmosfera, que é chamado de atmosfera, né? Então, em todos esses ambientes onde existe vida, esta compõe a biosfera. E a evolução, ela é formada por processos. Vejam que os processos, eles estão ali relacionados à seleção natural, tá? Da seleção natural, como eu comentei, eles vão ocorrer nessa adaptação das espécies ao meio, e aqueles que são aptos a viverem naquele ambiente, né, eles se adaptam àquele ambiente, eles vão continuar vivos, e assim nós vamos ter aqui, conforme indica as setas, a diversidade biológica existente e que já estudamos aí na superfície da Terra, né? E até hoje, os ambientes naturais permitem a gente comprovar que a diversidade biológica é muito grande. E quando nós alteramos esse ambiente por vários aspectos de poluição, de degradação ambiental, essas espécies podem morrer e, inclusive, se extinguir. E aí, ao estudar a seleção natural, nós temos um caso muito interessante aí, que nós vamos ver, que é da mariposa Biston betulária, tá? Vejam aí que essa mariposa Biston betulária, né, antes e depois da Revolução Industrial lá na Inglaterra, lá na cidade de Manchester, vocês estão conseguindo aí identificar na imagem que tem duas mariposas na sua tela, do antes. Era uma mariposa, tem uma mariposa escura, né, no ambiente, né, com algumas características, e olha a mariposa ali, ela adaptada ao meio, né, ou seja, ela sofreu variações e ela pôde então se camuflar ao meio. Mas para isso, para melhor contar essa história, nós temos um vídeo que nós vamos ver como tudo isso aconteceu aí no caso da mariposa, né, de Manchester. Veja aí. Um exemplo clássico de adaptação ao ambiente é o que ocorreu entre as mariposas da espécie Biston betulária na cidade de Manchester, Inglaterra. É frequentemente citado como um caso emblemático de seleção natural e ilustra de forma científica como a poluição industrial pode influenciar a evolução das espécies. Em meados do século XIX, antes da Revolução Industrial, a maioria das mariposas Biston betulária na região de Manchester apresentava coloração clara, o que as ajudava a se camuflar em troncos de árvores cobertos por líquens claros, de difícil visualização por parte dos pássaros e insetívoros. No entanto, com a industrialização e a poluição resultante, as árvores escureceram devido à fuligem e à poluição, tornando a coloração clara das mariposas uma desvantagem em relação aos predadores como pássaros. Como resultado, houve uma mudança na frequência dos fenótipos da população de mariposas. Indivíduos com coloração escura, que antes eram menos comuns devido à seleção natural, tornaram-se mais predominantes, pois estavam melhor camuflados contra os troncos escurecidos pelas emissões industriais. Este exemplo destaca a rápida adaptação das populações à mudança ambiental induzida pelo homem e é frequentemente citado como evidência convincente do processo de seleção natural descrito por Charles Darwin. Além disso,
ressalta a importância da conservação ambiental e do controle da poluição para a preservação da biodiversidade e a manutenção dos ecossistemas saudáveis. Vocês viram aí no vídeo como que o meio ambiente, e aí nós temos o exemplo da Revolução Industrial, da poluição da atmosfera, de como as árvores, né, no meio ficam ou ficaram naquela época, a partir do lançamento de fuligens, né, naquele ambiente, então fez com que a parte genética das mariposas, né, eles pudessem então expressar um fenótipo, ou seja, a cor escura da mariposa é um fenótipo, aquela cor mais clara também é um outro fenótipo, e elas então, com essa adaptação ao meio, puderam se camuflar melhor, ou seja, a mariposa escura, após a Revolução Industrial, pôde se camuflar melhor e não ser encontrada pelos passarinhos que lá predavam, né? Um processo de predação, os passarinhos comiam aquelas mariposas para poder se alimentar, enfim. E assim nós temos esse exemplo claro da mudança de frequência dos fenótipos, aquelas características visíveis da mariposa Biston betulária e o quanto que elas puderam então se adaptar ao ambiente e assim tiveram assim, a sua quantidade de características, né, diferenciadas ao longo do tempo. E isso acontece até hoje, embora a gente não perceba, porque a gente não está percebendo no ambiente, mas as espécies, elas constantemente estão se adaptando a alguma alteração que ocorre no meio. E isso, nós já falei aqui uma palavra-chave, adaptação. Vejam aí que a adaptação é a capacidade de sobrevivência e reprodução de uma espécie em determinado ambiente, como adaptações em estruturas físicas, comportamentais e fisiológicas que aumentam, né, a aptidão de um organismo em seu ambiente. E aí nós temos que os camelos, eles são muito adaptados, né? Eles sobrevivem e se reproduzem aí na ilustração como nós temos no deserto. Eles têm resistência à perda de água e a variações internas de temperatura. Então, os camelos aí são um exemplo também, né, que nós podemos citar aqui de adaptação, né, ao meio onde vivem. Tá? E todo esse processo aí de adaptação das várias espécies ao meio fez com que aumentasse a diversidade biológica. Vejam aí que a capacidade, vejam aí no processo de adaptação, a capacidade de sobrevivência e reprodução de uma espécie em determinado ambiente, como adaptações em suas estruturas físicas, comportamentais e fisiológicas, né, que aumentam a aptidão de um organismo em seu ambiente. E assim fizeram, né, com que houvesse a diversidade biológica. Essa diversidade biológica ela é um exemplo de quanto essa adaptação ao meio permitiu com que essas espécies se diferenciassem. Ou seja, nós temos a teoria da evolução, e a teoria da evolução diz que tiveram um organismo ancestral e todos esses foram evoluindo ao meio. Vejam aí que a evolução resultou em uma diversidade de formas de vida na Terra, desde micro-organismos simples até organismos complexos, né, como plantas e animais. É o resultado da interação entre processos de evolução e mudanças ambientais ao longo do tempo. Então, aqui nós temos um ancestral comum e todos esses foram evoluindo, né, a partir desse ancestral comum, e hoje nós temos aí considerado todos os reinos da natureza, né? Reino protista, reino monera, protista, o fungi, né, o plante e o animal.
tá? Então, aí nós temos a teoria da evolução. Vejam que as espécies, para a teoria da evolução, elas não são fixas e elas estão sujeitas a mudanças ao longo do tempo, né? Isso significa que tiveram uma ancestralidade comum, um ancestral comum que estabelece que todos os seres vivos compartilham, né, essa ancestralidade, que todos os seres vivos compartilham um ancestral comum. E como evidências da evolução, nós temos os fósseis, né? Aqui já foi mostrado para vocês lá uma concha, né? E aqui nós temos o trilobita. Então, essas evidências da evolução, eles permitem afirmar que as espécies sofreram modificações ao longo do tempo. E essas modificações, elas podem ali ser consideradas a partir dos fósseis, como comentei com vocês, das homologias, as estruturas vestigiais e dados, né, moleculares e celulares destes indivíduos. Todos estes são evidências que permitem mostrar, né, que os seres vivos hoje, eles foram originados, eles evoluíram a partir de um ancestral comum. E tiveram várias teorias que mostraram aí essas características, essas evoluções. Vamos iniciar aí com a teoria evolucionista de Lamarck, que é chamada de lamarquismo. Uma das primeiras teorias que explicar a evolução dos seres vivos foi a proposta por Jean-Baptiste Lamarck, lá nos anos de 1700, né, a 1800. E a teoria da evolução de Lamarck, ela veio para explicar a evolução, né, a partir de duas leis. A lei do uso e desuso, né, e a lei de herança dos caracteres adquiridos. Vamos iniciar aí com a primeira lei, que é a lei do uso e desuso, né? Nessa lei, as partes do corpo utilizadas com mais frequência se tornam mais desenvolvidas, enquanto aquelas pouco utilizadas se atrofiam. E é interessante notar que o caso, vejam, das girafas, ela representa muito bem essa lei do uso e desuso. No início, geneticamente, essas girafas, elas tinham um ancestral de pescoço curto e elas não conseguiam se alimentar direito. Aquelas árvores mais altas que iam ficando, as folhas mais altas, não eram pegas por aquelas espécies, comidas por aquelas espécies. E aí, ao longo do tempo, né, com esse exercício, o pescoço foi alongando para poder chegar nessas folhas mais altas, e hoje em dia nós temos esse animal continua alongando o pescoço e progressivamente se torna mais longo, até que esses descendentes foi inserido na genética, eles adaptaram e evoluíram, foi um processo ao longo de milhões de anos também, tá? Eles evoluíram aí até ter espécies de girafas com pescoço bem longo. E nós temos também o caso, né, da outra lei, que é a lei da herança dos caracteres adquiridos. As características adquiridas durante a vida podem ser transmitidas aos descendentes. Então, adquirir uma característica, essa característica pode ser transmitida aos descendentes, porque ele ficou ali na seleção, naqueles genes. Então, as aves aquáticas, elas são os exemplos disso, né? Elas tornaram-se pernaltas devido ao esforço de esticar as pernas, né, para não molhar as penas. Então, aí é uma característica interessante que também foi passada aos descendentes, chamada de lei da herança dos caracteres adquiridos. Vejam aí as críticas e pontos fracos do lamarquismo. Os pontos falhos da lei do uso e desuso, que é muito discutido, é sobre a premissa de que essa lei do uso e desuso pode modificar características pré-determinadas pelos genes. E as limitações da lei da herança dos caracteres adquiridos tem ali que a análise da impossibilidade de transmitir características adquiridas aos descendentes devido à ausência dessas informações na informação genética, lá no código genético. Tá? Então, aí são
embora o lamarckismo ele iniciou com essas duas leis, mas elas também têm críticas a respeito. Nós temos uma outra teoria, que é a teoria da evolução de Darwin, que é o darwinismo. Tá? O darwinismo reúne as ideias evolucionistas propostas por Charles Darwin e se apoia em dois pilares, a ancestralidade comum e a seleção natural. Vamos comentar sobre cada uma delas. A ancestralidade comum, ela sustenta que todos os organismos vivos descendem de um ancestral compartilhado que, ao longo do tempo, sofreu modificações e originou novas espécies por meio de um processo chamado descendência com modificação. Então, vejam aí que o exemplo muito claro que a gente tem que dizer, tem que considerar qual é a análise correta é a do homem. Ele não vem do macaco. Ele teve um ancestral comum e esse ancestral comum originou dois caminhos. Um, os primatas, e o outro, o homem, a espécie, né, dos seres humanos, tá? Então, nós não evoluímos dos macacos, mas sim compartilhamos um ancestral comum. Vejam aí que a teoria da evolução de Darwin, no processo de seleção natural, ele é o processo pelo qual as características favoráveis são selecionadas e transmitidas às gerações futuras, enquanto características desfavoráveis tendem a ser eliminadas. Então, esses organismos eles vivem em constante competição. Vejam, quando uma onça está querendo predar, está querendo caçar ali uma capivara, isso é um processo ali de seleção natural. Se a capivara não tem força para correr, aquela característica dela, então, não vai ser transmitida aos descendentes, porque ela não vai ficar viva para a reprodução. Tá? Então, quando Darwin estava lá estudando as girafas, era isso, se aquela girafa não tinha capacidade de comer as folhas altas, aquela característica daquele indivíduo não era selecionada porque ele morria. Veja aí na nossa ilustração, bem isso, ó. Se não consegue comer porque não tem genética de altura, ela morre. E a outra que é alta sobrevive. Então, assim, aquela genética de altura é transmitida aos descendentes. Vamos à teoria da evolução de Darwin aí também, né? Que a ocorrência da seleção natural depende de alguns pontos de existência. Existência de variabilidade genética, diferenciação na reprodução e transmissão hereditária das características. Então, quando nós temos aqui na ilustração que o casal ele vai juntar masculino e feminino, as características masculinas e femininas vão ser transmitidas aos descendentes, esse é um processo também de seleção natural e de informação genética que é transmitida aos descendentes, tá? Vejam as limitações das questões da teoria de darwinismo que não foram resolvidas, que é a falta de conhecimento sobre genética na época de Darwin e a incapacidade de Darwin para explicar como surgiram e eram transmitidas as características vantajosas nos organismos. Isso lá na época de Darwin. E aí nós temos uma outra teoria, que é a teoria do neodarwinismo. Ele junta a teoria sintética, também chamada de teoria sintética da evolução. Ele já vai juntar ali conhecimentos sobre genética, né, e biologia molecular. E ela é hoje a mais aceita pela comunidade científica, porque explica melhor como essas características eram transmitidas aos descendentes. Vejam que nos fundamentos do darwinismo nós temos que é uma combinação de teorias, porque inclui que esses conhecimentos genéticos, né, ele ajudou a entender como eles eram adquiridos, né, eram transmitidos aos descendentes. Então, nós temos que essa variabilidade ela é fruto tanto dessa combinação genética como o processo de mutação, além de ter a seleção natural e, assim, a adaptação ao meio para que, então, eles pudessem se reproduzir e transmitir essas características aos seus descendentes. Nas aplicações do neodarwinismo, nós temos
a exploração dessas aplicações na prática, né, em áreas como medicina, agricultura e conservação, destacando sua importância na compreensão e manejo das populações. Muita coisa, não é? Então vamos agora fazer uma breve revisão. Veja aí, as teorias da evolução, elas são o lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo, tá bom? Nós temos aí no lamarckismo, que foi aí feita por Jean-Baptiste Lamarck, tá? Defendia características adquiridas durante a vida de um organismo e que seriam transmitidas aos descendentes, e depois essa ideia ela foi ali refutada por outra teoria, que é a do darwinismo. Veja aí que na teoria do darwinismo, proposta por Charles Darwin, né, a teoria enfatiza que a seleção natural é o principal mecanismo da evolução, no qual os indivíduos adaptados eles têm mais chances de sobreviver e se reproduzir. E, por último, nós temos aí o neodarwinismo. No neodarwinismo, é uma síntese das ideias de Darwin, Gregor Mendel e Hugo de Vries, e ela afirma que a seleção natural é o motor da evolução e introduz conceitos de mutações, recombinação genética e deriva genética. E assim, nós temos aí toda essa compreensão sobre a evolução e a importância para a biodiversidade das espécies. Tchau!